Este programa tem o apoio de BetClick. Tô? É a Luana. Olha, eu estou aqui no meio da Estrada Nacional 221 e precisava de mais relva de estádio, amigo. Quantos rolos? Sei lá, diriam uns 2000. Ah, e um trator que ande na água, porque eu também vou às ilhas. Obrigada. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Está no ar mais uma edição de E o Campeão é, da Rádio Observador. Num abrir e fechar de olhos, a primeira jornada da Primeira Liga já terminou. Em 9 jogos foram 23 golos marcados, sendo que 4 deles foram da marca dos 11 metros. 5 jogos terminaram em igualdade no marcador. Se o início do mês de agosto traz sorrisos nos rostos para alguns, também pode trazer alguns amargos de boca e desgostos que podem ser ainda corrigidos. A posição do campeonato ainda vai no adro, mas os relógios para o fim do mercado de transferências estão perto do tic-tac final. O meu nome é João Lourenço e com a ajuda do Gabriel Alves, do Augusto Inácio e do Pedro Henriques, vamos tentar arranjar respostas para a seguinte questão. Que equipa é que tem mais urgência para ir ao mercado arranjar novas soluções? Comece por si, Gabriel. Ontem alertou para a necessidade de tanto Benfica como Sporting defenderem melhor e de acertarem estratégias no eixo defensivo. Há esta notícia que tem poucos minutos de um lado dos Leões. Ousmane Diomande já é novo jogador do Nottingham Forest. Marco Silva também já alertou que quer mais um central. Para si, quais são as preocupações certas nesta altura? Boa tarde a todos. Eu acho que todos os clubes têm preocupações e os treinadores ainda maiores preocupações, porque não sabem até final de agosto, portanto até final do mercado, até o princípio de setembro, com quem é que vão contar para poderem naturalmente gizar aquilo que é a sua estratégia em concreto e com prática, com vista ao que naturalmente o clube quer, e quando estamos a falar do clube, dos sócios, dos acionistas e dos adeptos na sua generalidade. Na minha opinião, o Benfica é o que está mais candente. Fala-se, tem muitos jogadores, sim, tem, mas depois em lugar de chaves, olha, na baliza precisa de um guarda-redes. Não é muito explicável esta questão entre Turbine e Samuel agora. Turbine foi um salvador há 3 anos, passou por vários treinadores, Roger Schmidt, que o recebeu de braços abertos, Bruno Lage, José Mourinho, para quem foi intocável, e agora aparece Marco Silva. Bom, há aqui qualquer coisa que não está bem explicada e que obviamente, porque Samu, com todo o respeito que é por Samu não é um guarda-redes para o Sport Lisboa Benfica europeu. Portanto, com todo o respeito que tenho por Samu. Quanto a Turbine, provavelmente terá que haver um melhor guarda-redes que ele. Depois, temos aqui, o Benfica não tem um central à altura dos acontecimentos, que lidera. Portanto, não tem um central. Precisa de um lateral esquerdo. Quanto à Casa das Máquinas, fala-se em Palhinha, que parece que sim, mas depois parece que não, e parece agora, segundo as últimas notícias, que é um jogador mais próximo de Inglaterra. Não sabemos, até o fim do mercado, naturalmente, logo se verá. Mas precisa de alguém que arrume a casa, lidere o processo na Casa das Máquinas. E para diante, obviamente, tem também que ter atenção à asa esquerda, porque embora Prestiani esteja lá 2 grandes jogos e tivesse saído da direita para a esquerda, é que Marco Silva explicou, portanto, a funcionalidade com a posição, naturalmente, de Rafa, mas se ao dropsei, ora bem, precisa de um asa esquerda. E se Pavlidis sai, cada vez mais surge, e às vezes isto cheira a recados, não sei de onde Pavlidis sairá e que terá que sair pela quantia X. Bom, então precisa de mais um ponta de lança, porque com aquele que chegou não vai chegar. Não vai chegar para aquilo que são as ambições, digamos, internacionais do Benfica, e não só de títulos, onde naturalmente entra. Sporting precisa de guarda-redes também, precisa de um guarda-redes à altura, precisa de defesa central, principalmente que lidere o processo, um central que lidere e que precisa de ir ao mercado depois desta saída de Ousmane Diomande. Mas Ousmane Diomande já sabia que ia sair. Ousmane Diomande já... Alguns apontam para Ibrahima Ba, que já está no plantel. Então esperemos que ele mostre. Casa das Máquinas tem excelentes jogadores, precisa de ser toda ela arrumada, mas atenção, o Sporting precisa de um líder. Tem que haver alguém que lidere processos. Yulman era líder,
Pote, à sua maneira, era líder. Portanto, precisa de um líder. Falta. Há ali um buraco grande nessa situação. E depois ver o que é que se passa com o Luís Soares, não é? Porque, pois, não é? Luís Soares, pois, precisa de um ponta de lança, se é que Luís Soares vai sair. Quanto ao Futebol Clube Porto, é o que está melhor conjugado, mas precisa, na minha opinião, de um lateral esquerdo, é importante, e precisa, naturalmente, de um ponta de lança. Porque Dennis Gold, enfim, eu digo enfim para ficar por aqui. Quanto a André Silva, é uma boa aquisição. Samu não sabe quando chega, ora bem, precisa de um ponta de lança a sério para, naturalmente, satisfazer aquilo que são as suas ambições. Para mim, num retrato rápido é este. Naturalmente isto poderá ter outro tipo de análise. Obviamente quer o Augusto, quer o Pedro Henrique, obviamente vão ter. Só te queria lembrar, atenção a isto, primeira jornada tem 5 empates e há 4-2-2. 4-2-2. Nota aí. Muitos golos marcados nesta primeira ronda do Campeonato Português. Falou também dessa necessidade do Futebol Clube do Porto em garantir mais um avançado. André Silva sai com algumas queixas do desafio frente ao Alverca. Os últimos rumores de mercado apontam que os Dragões podem estar em negociações com o AC Milan pela aquisição de Santiago Giménez do AC Milan. Augusto, passo a conversa para si. Já foi tanto treinador como dirigente desportivo. Sabe certamente que estes momentos causam algum stress nas equipas técnicas, pois querem ter os plantéis mais completos possíveis. Faço-lhe a mesma questão: quais são as necessidades mais gritantes nesta altura para Benfica, Porto e Sporting? E já agora, como é que se gerem estes momentos de maior frenesim dentro dos balneários? Boa tarde a todos. Olha, são momentos que são de grande ansiedade de parte a parte. E a gente só estamos aqui a falar o que é que os plantéis precisam, mas também temos que contar com aquilo que é a insatisfação de quem está já dentro do plantel e que também quer sair. Já lá vamos. Exatamente. Por isso, isto até ao último dia do mercado, isto é, como se costuma dizer, é um andamento muito grande. Eu lembro-me que até ao último segundo do fecho do mercado ainda estávamos a fechar a contratação dos jogadores. Imagina só que isto leva muita burocracia, muita coisa, papéis para um lado, papéis para o outro, sim, não, talvez, estica mais um bocadinho aqui, estica mais um bocadinho acolá, e as coisas desenvolvem-se. Mas hoje em dia, eu acho que os clubes têm que ter uma planificação e uma organização em que isso já não seja tanto assim. Porque o Sporting, por exemplo, antepadamente, o Sporting já sabia que mais ou menos quem é que ia sair, talvez um ou outro agora que entre na equação que não estava previsto, que é o caso de Gianni Catano, que vamos ver se vai sair ou não. Há rumores de uma proposta de 40 milhões do Sunderland. Do Sunderland, exatamente. E agora há este caso, que ao princípio ninguém diria que podia ser um caso, mas está a ser um caso, que é esta história do guarda-redes do Sporting. Se o Sporting precisa de contratar um guarda-redes, não precisa de contratar um guarda-redes, acho que isto é um dado novo, acho que o Sporting não estava à espera disto. Mas, de qualquer das maneiras, isto vai haver, e não é só aqui em Portugal, é em todo o lado. Vai entrar saídas, vai haver saídas, vai entrar jogadores, vai haver propostas de um momento para o outro, deste ou daquele clube para este ou aquele jogador. Enfim, os clubes têm que estar precavidos contra isso, porque quem for melhor organizado, quem for mais rápido nos processos, é aquele que pode ficar com um plantel melhor nesse sentido de estar mais equilibrado. Eu acho que dos três, o Benfica precisa muito de algumas posições, que o Gabriel Alves já disse, o Porto também, mas eu diria que o Sporting parece estar à procura de um defesa esquerdo, mas isto é a minha opinião pessoal. Acho que tem lá um excelente lateral esquerdo, Rodrigues Dias, fez um excelente jogo na Amadora, e se o Sporting contratar um lateral esquerdo, já tem lá um Maxi, então o que é que vai fazer esse jogador Rodrigues Dias? Porque, na minha opinião, está ali uma grande promessa. Certamente muitas dúvidas no que toca à planificação dos plantéis até dia 4 de setembro, a data que marca o encerramento do mercado de transferências. Pedro Henrique, o Augusto Inácio falou agora de uma palavra muito, muito importante: planificação. Na sua opinião, qual, neste caso dos três, é que até agora demonstrou um maior planeamento naquilo que são entradas e saídas, mas também este stress e estas vontades de última hora, quer, por exemplo, de Trubin no Benfica e também de Jenny e Soares no Sporting?
Bom dia. Das 3 não, das 4. Das tenho 4. Não, eu tenho 4, não sabes qual é a quarta, é esta já a primeira. Em primeiro lugar, a equipa que precisa ser reforçada é a equipa de arbitragem, que era esta que não estavas à espera. Parece que está tudo bem, mas não está. Repara que já começou a época, a comunicação social e os comentadores esportivos já foram à Federação Portuguesa de Futebol receber a formação, instruções para esta época, depois admirem-se que a malta esteja a dizer coisas que eles se calhar não concordam. E o Futebol Clube do Porto emitiu hoje, através da newsletter, várias críticas a Luís Godinho e... Sim, mas isso é pipocas. É as pipocas que o Gabriel Alves costuma dizer que é importante, que é para os adeptos durante a semana. Pedro Henriques, só uma nota aí. A imprensa espanhola, a semana passada, toda ela publicou cá fora tudo o que, portanto, a Comissão de Arbitragem, portanto, a Direção de Arbitragem Espanhola, obriga para esta temporada. Claro. Foi comunicação no AS, na Marca, no Mundo Deportivo, por tudo, ficámos a saber. Eu tenho o print, posso ler. Sim, a minha questão aqui é que em Portugal, e a minha opinião é aquilo que foi feito ano passado, é que está certo, que é, além de eventualmente comunicarem os pontos, chamarem, porque uma coisa é lermos, outra coisa é percebermos como é que se quer que interprete, que é para não ver dúvidas. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Em relação ao Sporting, eu acho que precisa do central, já percebemos porquê, lançou-se agora esta mecha de dúvidas no guarda-redes, e é um bom tema, porque parece que, ao contrário do Diogo Costa, o guarda-redes do Sporting faz muitas defesas, mas faz defesas que não são as defesas que se quer num clube grande, que é nos momentos decisivos, como foi aquele 2-2, e portanto este é o tipo de defesas que se fazem nos clubes dos outros guarda-redes, que podem sofrer 3 ou 4 golos, que não há problema, eles fazem 5 ou 6, ficam com grandes exibições, e portanto acho que sim. A alternativa à esquerda, a Max, é importante, mas falta de duas coisas que eu não sei onde é que se compram, que é um treinador e um capitão. Portanto, o Sporting não tem capitão, entendam o que é chegar, não é ter abraçadeira, isso também que se compra ali no mercado, e treinador. Os discursos do treinador do Sporting, se for assim para dentro, então se forem iguais aos que estão lá fora, portanto estamos na base dos peluches e dos fofinhos. Em relação ao Benfica, também precisa de um central, já percebemos porquê, precisa de alguém tipo Palhinha, não sei se é o Palhinha, se calhar não vai ser, e obviamente que eu vou dar como certo que o Pavlidis continua, preciso do número 2 ao Pavlidis. E depois a questão do guarda-redes, que não é novo, eu penso que o Turbino, mesmo assim, para mim, é melhor que o Samuel, mas entre um e o outro, se calhar também está escasso. E depois falta uma aquisição que também não é que se arranja, que o Benfica precisa, já há uns anos, é um presidente. Em relação ao Futebol do Porto, eu penso que as questões estão na alternativa para a ponta de lança, porque o André é um bom jogador, mas não é... Portanto, ok, está lá o Samu. Em que condições é que vai regressar o Samu? Tenho as minhas dúvidas. E depois, acho que o Futebol do Porto carece de um criativo, de alguém que possa fazer mais qualquer coisa. O Rodrigo Mora não sabemos se vai sair ou não, mesmo que saia ou que fique, é alguém que não há é esse muito rumor utilizado. Da proposta da Roma. Exatamente. Por 50 milhões, sim. Exatamente, mas falta ali qualquer coisa que o polaco, o Partido Exército, por exemplo, trouxe, falta qualquer coisa dentro desse género. Um abre-latas, por exemplo? Exatamente, um criativo barra abre-latas que possa fazer a diferença, porque o Porto foi aquele que menos mexeu e foi campeão e, portanto, tem, digamos, as coisas mais acertadas. E depois ali o defesa esquerda também é um tema que é recorrente relativamente à equipa do Futebol Clube do Porto. E eram estas as minhas notas. Eu acho que todos precisam de reforçar. Eu diria que todos aqueles que talvez menos precisam de reforçar, quanto mais não seja para o mercado interno, porque depois as competições internacionais é o Futebol Clube do Porto. Este resumo dos 3 mercados por parte dos nossos comentadores, a dar conta ainda só de uma notícia de última hora no que toca ao mercado do Futebol Clube do Porto. É uma saída, neste caso, Samuel Portugal é o novo guarda-redes do Gil Vicente. Temos tempo e de uma forma muito telegráfica para um balanço um pouco mais fora dos relevados daquilo que foi a primeira jornada, que terminou ontem. Como referia o Gabriel Alves, foram 4 empates. O último foi esse duelo insular entre o Santa Clara e o Nacional, empate a 2 bolas, mas apesar de ano novo, alguns hábitos permanecem intactos, algumas bancadas vazias, relevados poucos esverdeados, também certamente nessas pipocas de alguns casos de arbitragem. Começo por si, Pedro Henriques. Que imagem é que dá esta primeira jornada ao futebol português? Sim, é um bocadinho isso. Olha, pode ser a imagem da pipoca. Portanto, o que é que sobressai? Sabem que eu gosto de fazer um bocadinho de sarcasmo na perspectiva de, às vezes, lançar mais do que o aspecto técnico-tático, porque aí eu gosto mais de deixar para quem sabe mais do que eu, como é o caso do Gabriel Alves e o Augusto Inácio. Sobram, realmente, como disseste muito bem, bancadas vazias, independentemente dos motivos e das razões que levaram a isso. Eu acho que isto é o tipo de coisas que nós não queremos ver, porque os adeptos, o futebol é para os adeptos, obviamente, sobram relevados, ou neste caso, falta e ausência de relevados. Queres vender o produto para quem, com relevados que tens que andar a pintar, ou então relevados que não estão em condições nesta altura? Não venham cá dizer que é o agosto, que é o verão. Há planeamento,
pode ser feito. E reparem, nós aqui estamos a falar de relevados, que é aquilo que se vê, mas o Luís Pinto Coelho esteve na final do Supertaça e recebeu as credenciais às escuras e a comunicação social teve que subir 2 ou 3 ou 4 andares, já não sei quantos andares é que teve que subir a descer como materiais, porque nem sequer elevadores havia. Portanto, é aquilo que a gente não vê. E isto tem a ver com uma coisa que é muito importante. Nós na tropa resolvemos sempre isto. A gente organiza um corta-mato, ok? Para terminar, sim. Sim, eu sou responsável pelo corta-mato. Eu ponho lá os meus sargentos a fazer aquilo tudo. Mas eu de manhã, corta-mato é às 10. Eu às 8h30 estou a passar na minha bicicleta, a passar por todos os pontos do corta-mato, para ver se já lá estão os homens para controlar os pontos, as fitas não caíram, até por aí fora. E é isto que falta alguém fazer a nível da federação. E depois sobram newsletters e comunicados e mais do mesmo em relação à arbitragem, porque, não obstante as coisas não estarem bem, continua-se a tentar ganhar jogos fora das 4 linhas. Não sei se isso resulta ou não, o facto é que o aspecto que dá para o futebol português não é o melhor. Já agora, Pedro, até porque estamos a terminar, a nota de campeão desta terça-feira. Não, a minha nota de campeão está, portanto, vai continuar a ser para a questão da volta a Portugal, porque depois destas etapas fantásticas da Serra, eu acho que continua a ser um grande espetáculo do povo. É lógico que quando a gente está em casa a ver na televisão, acompanha ao segundo tudo o que acontece, mas quando a gente vai à estrada e depois tivemos aquela delícia de ver, por exemplo, o Pep, não sei se viram isso também, a apoiar. A etapa da Serra, sim. Exatamente, a etapa da Serra, eu acho que é fantástico, mostra bem a paixão e aquilo que envolve. Quando estamos lá na estrada a ver aqueles ciclistas a passar, é uma loucura e, portanto, eu acho que é uma volta que vai querer crescer ainda, porque estamos a perder pontos em relação em termos internacionais, mas é realmente um grande espetáculo e a minha nota continua, porque esta semana vai terminar já a volta a Portugal, para realmente este grande espetáculo que é na estrada à volta a Portugal, nota 18. Gabriel e Augusto têm 30 segundos para cada um, muito rapidamente. Neste caso, o balanço destas questões fora neste caso, a relacionar a primeira jornada da Primeira Liga e já agora também nota de campeão. Começo por si, Augusto. Olha, aquilo que o Pedro disse é a verdade, os relevados, o que se passa no interior, e há coisas que eu não entendo. Eu fui diretor, ia a reuniões 1 hora antes do jogo e os protocolos eram todos XPTO, a exigência de documentação também era uma coisa muito rigorosa e depois para estas coisas, o relevado, que é o principal onde os jogadores jogam, é a vergonha que se viu. Ainda agora, salvo erro, o Estrela da Amadora mandou comunicado quando for a paragem dos campeonatos vai para um relevado novo. Isto quer dizer que tiveram tanto tempo a pôr um relevado novo, é preciso agora haver o primeiro jogo para se mudar o relevado. A nota de campeão? A nota de campeão vai para o Oroca porque nunca se falou da única vitória fora de casa. Foi o Oroca em Guimarães, uma grande vitória, nota 15, porque jogou muito bem, independentemente dos resultados de surpresa do Estrela da Amadora, do Académico de Viseu e do Moreirense. Acho que o Oroca merece aqui um destaque, nota 17 para o Oroca. Gabriel, muito rapidamente, comentário num balanço de primeira jornada e já agora também nota de campeão. Olha, muitos mangas de alpaca no futebol português, mangas de alpaca, falar de bilhões, aquilo que é preciso fazer. Não, mas depois, tudo, direitos de televisão, quem vamos vender, quem é que vai comprar. Pois é, muitos mangas de alpaca. A minha nota vai para Roberto Rossetti, que é o chefe da arbitragem da UEFA, uma grande entrevista, excelente entrevista ao AS, que eu falarei só do VAR. Como o VAR pode ser melhorado? Pois é, não há satisfação com o VAR, diz ele, se ele impede o futebol de ser futebol. Queremos evitar situações microscópicas e revisões excessivas. Queremos colocar o árbitro de volta no centro do processo de tomada de decisão. O árbitro deve gerir o jogo e o VAR deve corrigir apenas erros flagrantes. O VAR existe para apoiar os árbitros, não para substituí-los. Isto é muito importante para nós. Pipocas portugueses, pensem nisto. Qualquer dia não há futebol. Há só. Ir ao ecrã. E esquecem-se do futebol. Para já lembrem-se, golos marcados em futebol corrido são 1/10 dos marcados em bola parada e em contra-ataque. Muito obrigado aos três. Fica por aqui esta edição de E o Campeão é. Está de regresso amanhã, depois do noticiário da 13h. Este programa tem o apoio de BetClick.